Senhor Ninfo, o senhor também trabalha numa empresa, o senhor é proprietário de uma empresa que trabalha no mercado financeiro. E muito se fala, e eu queria que o senhor explicasse um pouco, que a crise que o mundo está vivendo não é por falta de dinheiro, mas eu entendo que é por falta daqui para frente de produção. Nós não estamos fazendo, né? Não estamos construindo, nós não estamos andando, nós estamos. Ou eu estou errado, senhor Ninfo? Qual é a sua avaliação? Exatamente. Eu, inclusive, vim aqui para o escritório, que a minha internet em casa estava muito ruim, haja vista que está sendo muito utilizada a internet nesse momento no país inteiro, no mundo inteiro. Eu vim aqui para o escritório, que eu tenho evitado de andar por aqui. Nós estamos operando também só pela metade da equipe. E, como você bem falou, a disponibilidade de recursos no mundo, de dinheiro no mundo, é gigantesco. Dinheiro está sobrando em todos os lugares do mundo, na mão de governo, na mão de grandes investidores, faltando necessariamente e consequentemente na mão de milhões, bilhões de pessoas que não têm acesso a esses recursos. Ou seja, a economia inverteu-se, essa máquina foi travada e quando a máquina trava, mesmo com dinheiro em casa, é como você ter dinheiro dentro do cofre e alguém jogou a chave fora, você não tem o segredo, o cofre é impugnável, não dá para quebrá-lo, o resultado, você vai morrer de fome, mesmo com o cofre cheio de ouro, de dinheiro, o que quer que seja. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Realmente dramático, lamentável, que nós tivemos essa pandemia acontecendo por aí, que o mundo inteiro foi pego de surpresa, não se sabe exatamente como, de que forma, mas o caos que se criou, a política que se envolveu nesse processo, dizendo que para todo mundo ficar em casa, todo mundo se proteger, proteger de um vírus que é muito difícil de se proteger, nós poderíamos sim ter continuado, o mundo inteiro poderia ter continuado de uma forma mais suave, mais amena, mas protegida com a sua máscara, coisa parecida, para evitar esse grande problema que nós vamos ter. Que eu tenho expectativas, nem expectativa, a certeza que demorarão alguns anos para nós chegarmos aonde nós ficamos há alguns anos atrás. Senhor Ninfo, tem uma discussão importante, né, que eu queria retomar também consigo, de que o presidente Bolsonaro ele prega que haja um preço pela questão da saúde, portanto, pessoas falecendo, morrendo, e o Dória diz, e eu ia completar, perdão, e o Bolsonaro prega isso, dizendo: olha, nós precisamos que a economia retorne, mesmo pagando-se um preço um pouco mais caro em número de vidas. E já o governador Dória, né, de São Paulo, que é o lugar com o maior número de infectados e também de mortos, diz o contrário: a economia continua parando, nós podemos segurar ainda mais, evitando, portanto, o risco à saúde. Onde é que está o meio-campo disso, seu Ninfo? Onde é que está o equilíbrio nisso? Mas uma pergunta difícil de responder, certo? Todos nós gostaríamos de ter a resposta para essa tua indagação. Eu estou mais na linha do Bolsonaro, porque como nós todos somos sobreviventes, o ser humano é um sobrevivente, porque ele aprendeu a sobreviver a todas as catástrofes que já passamos nesse mundo. Você, se tivesse ficado recolhido à sua caverna, à sua toca, com certeza você não teria conseguido sobreviver. Nós sobrevivemos aos dinossauros, só não conseguimos sobreviver às baratas, mas o resto nós conseguimos sobreviver, porque a nossa capacidade de adaptação, nossa capacidade de poder nos conduzir nesse ambiente, ela é imensuravelmente grande. Não, tenho certeza que o Dória está usando um momento político para se projetar e, pelo que se vê, está se projetando muito mal, porque é impossível parar uma cidade como São Paulo, um estado como São Paulo, que representa mais de 35% de toda a economia desse país, e de repente coloca o governador gravatinha lá, cheirosinho, sei lá das quantas, e para esse país de uma forma tão absurda. Nós temos que enfrentar isso. Eu tenho, já dizia há pouco, insisto, com 80 anos, estou me preservando, estou cuidando, mas não estou parado, continuo agindo
de uma forma ou de outra, para poder agir. Se eu tiver que morrer, eu estou absolutamente consciente que eu já fiz a minha parte, que os mais velhos precisam morrer primeiro. Deixe os jovens trabalhando e continuando. Ninguém quer morrer, ninguém deve morrer. A outra estatística que a gente observa também, não tem-se prova disso, mas de alguma forma muito se comenta que pessoas que morreram de infarto porque estavam com o coronavírus são atestados como mortos por coronavírus. Quantas pessoas estão morrendo em casa por medo de ir ao hospital para se tratar? Ou seja, nós invertemos os processos, nós estamos na contramão do resultado. Nós temos que nos ajustar aos meios. E ajustar-se aos meios é se colocar nessa pandemia, entrar nesse negócio. De que forma nós vamos vencer uma batalha, uma guerra, se nós não formos à linha de frente? Hoje em dia não se usa mais fuzis, não se usa mais metralhadoras, mas a guerra não mudou. Eu preciso ir em frente. Nós que estamos na indústria, no comércio, nas atividades de todos os gêneros, todo dia é uma batalha, porque eu todo dia preciso conquistar um cliente novo, porque se eu não o conquistar, o meu concorrente o conquista. E eu morro como empresário, morro como empresa, os empregos se vão desse lado daqui, porque se eu não estiver no campo, agindo, fazendo acontecer, mostrando que eu sou forte, que eu tenho disposição, vou enfrentar o inimigo, a minha chance de sobrevida é zero absoluta. Eu confio nisso e trabalho com isso e para isso. Olha, seu Ninfo, eu tenho uma posição um pouco nessa questão, né? Eu tenho, assim, uma consciência, né? Não sei se o senhor está me ouvindo bem, o áudio está certinho aí, seu Ninfo? Joia. Muito Que bem, bom. Sérgio. Porque aqui, de vez em quando, o computador é velhinho, eu não sei se eu estou conseguindo gravar. Enfim, mas, seu Ninfo, eu tenho uma certeza absoluta. Nós estamos vivendo nos extremos, né? Nesse momento agora. O Bolsonaro poderia ter perfeitamente dito, olha, os estados que estão numa situação de saúde mais controlada, né, que não tem tantos infectados e, portanto, tem um número menor de mortos, podem voltar à economia. Já o outro, aqueles que nós estamos vendo, certo? Não podem retornar como nós até então estávamos percebendo. Mas tem aí um detalhe, senhor, que eu queria sublinhar, né? Por quê? Os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, cumpriram as determinações lá de trás. Nós nos isolamos, paramos as atividades comerciais, as de serviços, as pessoas não saíram à rua, usavam álcool gel, havia um respeito e agora, felizmente, nós estamos colhendo esse bom resultado. Isso é a minha opinião, né? Já os estados que levaram o negócio meio que assim na base do hora veja, vamos ser de qualquer jeito, iam para a praia, faziam festa, as feiras estavam todas elas cheias de gente, nenhum tipo de cuidado, e agora, talvez eu esteja errado, estão pagando um preço alto. Bom, saindo desta minha análise, né, ou seja, dessa minha opinião, eu agora vou falar aqui de Santa Catarina. Nós temos, então, números, se nós considerarmos o cenário brasileiro, bons números, mas nós temos um governador equivocado, né? Um governador que é cíclico, uma hora ele está aqui, uma hora ele está lá, uma hora ele está roubando com a sua equipe, ou ele não rouba a equipe, mas a equipe rouba, isso eu não tenho dúvida, tem dito, esse é talvez o governo mais ladrão que tenha tido passagem por Santa Catarina, e olha que nós já temos gente complicada, mas como esse não. Isso é um assunto que depois, se ele quiser me processar, à vontade, é minha opinião, está aí na imprensa, etc. Agora, por que eu digo que esse governador é cíclico? Por quê? Libera isso, não libera aquilo, libera isso, não libera aquilo. Nós estamos com o transporte coletivo proibido, mas os fretes estão permitidos. Então, a pessoa que é contratado um ônibus para a fábrica, um ônibus que vai, esse pode. Agora, o transporte coletivo, que é fundamental nesse momento para diarista, é fundamental para a pessoa dos serviços, é fundamental mesmo para aqueles que trabalham no comércio, que não tem como entrar num ônibus fretado, né? Ou as pessoas que, por exemplo, trabalham aqui em Joinville, aliás, em Araquari, mas moram em Joinville e também não tem um ônibus intermunicipal. Então, está uma coisa escangalhada. O senhor acha que eu estou sendo muito radical, seu Ninfo?
Absolutamente não, Sérgio. Inclusive, na Câmara de Vereadores, nós temos o nosso grupo de vereadores independentes que tem batido com muita força, exigindo que o prefeito tome uma atitude, que vá ao governador, que bata na mesa, que mostre para que serve um prefeito, alguém que tem liderança, que tem competência, para mostrar que é impossível, nós estamos enchendo vans com pessoas, empilhando elas para poderem se movimentar e não permitimos o ônibus do transporte coletivo, ou seja, há uma incongruência, uma estupidez. Afinal de contas, o que nós queremos de um bombeiro acostumado a tirar gato do telhado poder dirigir um estado como Santa Catarina, mais de 6 milhões de pessoas, com um camarada com extintor de incêndio nas costas? Ou seja, Nunca apagou um incêndio, seu Ninfo. Lá em Tubarão não teve nenhum incêndio. Nós fomos de uma infelicidade. Eu, inclusive, quando antes da eleição na campanha para o governo do estado, eu fiz vários pronunciamentos tentando chamar a atenção de Santa Catarina para que pudesse acordar do sonho que estavam vivendo, porque Bolsonaro é uma coisa e votamos nele, vamos votar de novo 100 vezes se necessário. Moisés era uma ave de arribação que caiu em cima de um número e o número elegeu. Ou seja, nós fomos também de uma infelicidade, colocamos para dirigir um ônibus, um motorista que nunca pegou no volante e fomos descer, e todos nós embarcamos nesse ônibus, eu não, aliás, embarcamos nesse ônibus para descer a Serra do Rio do Rastro com alguém que não tem habilitação, num ônibus que não tem freio. Ou seja, nós fomos de uma simplicidade, para não dizer de uma imbecilidade gigantesca. E o preço nós temos que pagar. Um homem completamente desqualificado, sem nenhuma habilidade, se cercando de pessoas que ele conhecia, porque era só o que lhe restava. Ele não tinha nenhum relacionamento com pessoas que têm alguma inteligência. E na hora acabou comendo na mão deles. Ou seja, Sérgio, você está absolutamente correto. Eu também quero ser processado, porque agindo do jeito como está se agindo no nosso estado de Santa Catarina, que já foi um modelo de estado para o país, agora estamos sendo a vergonha para todo o nosso país e o mundo, inclusive, falando de Santa Catarina, onde a desgraça não só bateu por essa pandemia, mas é uma pandemia ainda maior, um incompetente na gestão dos negócios. O pior ainda, seu Ninfo, além de todos os escândalos financeiros, agora um deputado estadual denuncia que a secretária do governador está grávida, ou do governador, ou então do secretário que foi demitido por roubo. Então, se a gente podia achar que o poço tinha fundo, não, ele tem porão, né, na questão desse governo. Mas vamos mudar um pouco a linha, vamos deixar aí por conta dos DNAs da vida, do programa do Ratinho, numa dessas o governador vai lá no Ratinho, né, e o outro secretário com a secretária para ver quem é que é o pai dessa criança, enfim.